Olá pessoal, tudo bem? Vamos então ver hoje mais uma aplicação da integral definida, que é como calcular volumes de sólidos de revolução. E como está bem descrito no material de vocês, o que a gente chama de um sólido de revolução é um sólido que obtém da seguinte maneira. Eu tenho uma região R no plano XY, certo? E eu pego essa região e giro ela em torno de uma reta pré-fixada, tá? Existem várias aplicações, vários tipos de rotações que eu poderia fazer, mas como tem muito material para a gente ver, eu vou fazer apenas dois casos de rotação, que é a rotação em torno do eixo X e em torno do eixo Y, tá certo? Embora todas as outras rotações possíveis, a gente consegue deduzir de maneira muito similar ao que a gente faz no caso em torno do eixo X e em caso do torno do eixo Y, tá? E esse exemplo aqui, então vamos começar com ele. Eu tenho uma região R, a região R está entre essas três retinhas que eu botei aqui, e eu quero pegar essa região e girar em torno do eixo X. Bom, desenhar essa região R, que é o primeiro ponto, vocês já sabem fazer com tudo que a gente já fez até agora de cálculo de áreas. Idem aqui nesse exemplo, a região R está entre essas quatro retas e eu vou girar essa região em torno do eixo Y. O que eu quero que vocês façam, pausem o vídeo, desenhem essa região R aqui, e desenhe essa região R aqui para a gente depois começar a analisar o que tem que fazer. Esse é o ponto inicial. Pronto, pessoal. Então, desenhei a região R nesse caso e desenhei a região R aqui. Nesse caso, essa região R virou um triângulo retângulo e aqui virou um retângulo. Observe que eu não usei a mesma escala aqui, não é obrigatório fazer isso, tá? Eu só botei assim para otimizar o espaço, para não ficar um negócio muito grande, pegar uma figura, um desenho inteiro só num quadro, tá? Porém, mas por exemplo, aqui a escala 1, 2, 3, 4, se fosse vir para cá, você seguiria a mesma escala, tá? Mas a escala do eixo X e do eixo Y não precisa ser exatamente a mesma, ok? Então agora o seguinte, o que a gente vai ver na videoaula de hoje é o seguinte. Primeiro, como eu encontro a região R, como a partir dela eu vou gerar o sólido de revolução, que é fazer a rotação em torno do eixo considerado, aqui no caso em torno do eixo X, aqui em torno do eixo Y. Então o que eu vou explicar para vocês aqui, como é que vocês fazem primeiro para obter o desenho, certo? E depois desse desenho eu vou explicar como é que a gente deduz e calcula o volume, que na verdade é uma formulazinha bem simples, como a gente já vai ver ali. Então vamos por partes. Desenhei a região R e ficou esse triângulo retângulo aqui, correto? Se eu for rotacionar essa região R em torno do eixo X, então eu vou pegar essa região e vou rodar, não é isso? Quando eu rodar, aqui embaixo o que vai acontecer é que eu vou ter uma reflexão dessa região para baixo. Então como é que você vai desenhar esse sólido? Primeira coisa, pega essa região R e reflete ela para baixo. Então esse ponto continua aqui, esse ponto 4 e 4, como eu vou refletir, ele vai virar que ponto aqui embaixo? Vai virar o ponto 4 para o X e menos 4 para o Y. E aí eu pego e ligo, eu vou ter a região R refletida aqui embaixo. Vamos lá. Pronto, pessoal. Refleti a região R aqui embaixo, certo? E qual vai ser o sólido gerado? Vai ser essa rotação. Mas se eu estou rodando esse ponto em torno do eixo X, o que eu crio aqui é uma circunferência, correto? Então o desenho do sólido de revolução vai ser basicamente o seguinte. Criar uma circunferenciazinha aqui, mas como a gente está vendo isso planificado para enxergar em 3D, a gente faz o desenho assim, ó. Foi, pessoal? Isso aqui então gerou um cone. Perfeito? Esse aqui agora, como é que eu faço? Esse aqui eu vou rotacionar em torno do eixo Y. Então qual é a diferença agora? Eu vou pegar essa região R e vou refletir ela para cá. Então, esse ponto 1, 3 vai virar quem para cá? Vai virar o ponto menos 1, 3. Então, pessoal, quando eu reflito essa região R para cá, o ponto 1, 0 vira o ponto menos 1, 0. O ponto 1, 3 vira o ponto menos 1, 3. Então, aqui está a região R refletida. E, de novo, como eu vou rotacionar em torno do eixo Y, quer dizer o quê? Esse ponto vai gerar uma circunferência aqui, esse ponto gira uma circunferência, assim como todos os pontos. Então, quando eu rodar isso aqui, o desenho vai ficar assim, ó. Aqui eu estou pontilhando que essa curva estaria lá atrás da figura. E o que forma aqui pra gente? Forma um cilindro. Foi até aqui, pessoal? Bom,
Então, esses exemplos que eu estou botando é só vocês entenderem o que significa fazer esse sólido de revolução. Então aqui, o nosso eixo X, no primeiro exemplo, eu girei a região em torno do eixo X. Então, nesse caso, o eixo X é chamado de eixo de revolução, e esse sólido em azul, que é o cone, é o nosso sólido de revolução. Aqui, por sua vez, a região R está aqui. Como eu girei a região em torno do eixo Y, o eixo Y é o eixo de revolução, e esse sólido em azul, que é o cilindro formado, é o nosso sólido de revolução. Então, pessoal, fizemos dois exemplinhos aqui. Dada a região R, você constrói a região R e faz a rotação em torno do que está sendo pedido. Como eu falei, a gente vai restringir o caso de em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Tá. E como é que eu calculo o volume do sólido de revolução desse sólido que eu gerei agora? Temos vários casos, eu vou explicar caso a caso. Esse aqui é o caso em que estou pegando uma função de AB em R, que é contínua e a função é maior ou igual a zero em todo intervalo. Então, geometricamente, o desenho disso aqui é tipo isso aqui, onde eu peguei a região entre A e B e o y variando de 0 até a f de x. De novo, se eu pegar essa região R e girar em torno do eixo x, qual é a figura que vai ficar aqui? Tem que desenhar essa figura. Como é que eu faço? Reflito a região R aqui e junto as pontas fazendo uma circunferência como a gente fez aqui. Pausem o vídeo e tentem fazer o desenho aqui embaixo. Então, pessoal, refletindo a região R e ligando os pontos, como a gente fez aqui, eu obtenho esse desenho aqui, parece tipo um vaso, né? Um vaso de flor, digamos assim. E como é que a gente faz para achar o volume desse sólido de revolução? O volume desse sólido é lá pela seguinte formulazinha: π vezes a integral de A até B, que é a variação do intervalo da função, de f de x ao quadrado dx. Essa fórmula, ela é demonstrada, é feita com propriedades demonstradas direitinho, só que para otimizar o tempo, como eu já falei, tem muita coisa para a gente ver durante o curso, eu não vou fazer a demonstração disso, e a demonstração disso tem no livro do Leitred, que é um dos livros nossos das referências, tá certo? Então, o que é importante para mim nesse caso é que vocês entendam como calcular esse volume. O volume vai ser π integral de A até B, f de x elevado ao quadrado dx. Então, esse caso específico é quando a função é maior ou igual a zero no intervalo AB. Então, eu vou apagar agora esse quadro aqui. Vamos fazer um exemplo que envolve esse caso. E aí vem as perguntas. E se a função for negativa? E se tiver duas funções? Porque se vocês lembrarem que a gente fez no cálculo de áreas, existem várias possibilidades de ter uma região R no plano. Um era esse, o outro era a região ser negativa, a gente viu. Outra era a região estar entre duas funções, por exemplo. Então, como é que a gente calcula o volume em cada um desses casos? Em cada um desses casos a gente vai ver. E a gente vai ver o caso rotacionando em torno do eixo X, e depois a gente vai ver como calcular o volume rotacionando em torno do eixo Y. É uma leve diferença, mas tem que tomar muito cuidado nesse caso. Então, primeiro vamos ver as partes do eixo X aqui. Deixa eu apagar esse quadro e a gente já continua. Então, pessoal, vamos lá então fazer esse exemplinho aqui. A região R, então, está entre o x igual a 1, x igual a 4, y igual a 0 e essa parábola aqui. Então, você tem que fazer aqui, esboçar a região R direitinho. E eu quero saber a mesma pergunta. Vou pegar a região R, vou rotacionar em torno do eixo X. Então, você vai construir a região R, vai fazer o sólido de revolução. E, a partir da análise da região R, você vai encontrar o volume do sólido de revolução gerado. Então, construir a região R, eu quero que vocês parem o vídeo, façam agora a região R, façam o sólido de revolução, e para calcular o volume a gente vai usar a fórmula anterior, percebendo que na região R, verificar se a função em questão satisfaz a condição da definição. Então pausem o vídeo, façam a figura e vamos ver se está tudo correto para a gente fazer usando a definição anterior. Então, pessoal, aqui está a minha região R. Hoje a gente pode perceber a função que delimita a minha região R é a função x² sobre 4 e ela é maior ou igual a zero no intervalo 1, 4. Então, a função está nas condições da definição anterior. Então, como é que vai ser o volume desse sólido? Vai ser π integral de 1 até 4 da função toda elevada ao quadrado dx. Antes de colocar essa expressão aqui, como é que a gente faz o sólido de revolução? Reflete a região R para baixo e liga os pontos, tá ok? Então vamos fazer isso aqui e colocar a fórmula do volume aqui.
Vamos lá então, pessoal. A figura fica essa aqui então, né? Eu refleti a região R, marquei os pontinhos e liguei. Isso gera então o sódio de revolução. Lembrando que aqui o giro é em torno do eixo Y, em torno do eixo X, desculpe. Então o eixo X é o eixo de revolução. E como a gente percebeu que a função no caso é maior ou igual a zero no intervalo considerado, o volume vai ser dado por π, integral de 1 até 4, da função que no caso era x ao quadrado sobre 4, todo elevado ao quadrado de x. A partir daqui vocês já sabem resolver, então resolvo e ver se vai conferir a resposta do volume conforme a gente vai fazer aqui agora. Então essa integral aqui a gente resolvendo, a gente chega em 1023π sobre 5 unidades de volume agora, certo? Então, para fazer esse sólido, esse volume aqui, o que foi observado? Eu construí a região R, vi quem era a região R, vi que a função que definia essa região R era maior ou igual a zero no intervalo considerado, então a função, o volume do sólido é dado por essa formulazinha aqui, π, integral dos limites de integração, que por acaso é o limite do intervalo, a função ao quadrado dx. Mas, observe o seguinte, digamos então, que é o nosso caso 1, que a função é negativa em alguns pontos. Então, digamos que a função f faz isso aqui, por exemplo. Tá certo? Observe o seguinte, quando eu faço o sólido de revolução, o que eu faço? Eu reflito a região R em torno do eixo X, que é nesse caso aqui. Essa parte vem para baixo, essa parte vem para cima e eu ligo. Quando eu faço essa ligação, não fica esse desenho aqui? Fica, não fica? Agora, observe o seguinte, essa região aqui, se eu refletir essa parte de baixo para cima, não fica aquela figura lá? Por que eu estou fazendo isso? Digamos que eu peguei, antes de rotacionar, eu peguei essa figura e rodei aqui para cima. Fiz isso. Quando eu rotaciono isso em torno do eixo X, não fica de novo a mesma figura aqui? Teoricamente é para ficar, tá meio mal o desenho. Mas não fica a mesma figura? Fica exatamente a mesma figura. Então, o sólido gerado por essa região aqui, ou por essa aqui, é literalmente o mesmo sólido de revolução. Tá? Então, nesse caso que a função é negativa, como eu descrevi no material, a fórmula continua sendo a mesma. Por que a fórmula continua sendo a mesma? Vamos entender. Voltando para cá. Para desenhar o sólido de revolução, o que eu fiz com a região R? Eu primeiro não refleti ela em torno do eixo X. O que é refletir ela? A parte que estava aqui em cima veio para baixo. Quando eu joguei a parte de cima para baixo, o 1/4 virou menos 1/4, esse ponto que era o 4 virou menos 4, e todos esses valores aqui viraram menos os mesmos valores, não foi? Então o que eu fiz foi pegar aqui embaixo, essa função que está aqui é literalmente a função y igual a menos x ao quadrado sobre 4. Então vem para cá agora. Quando eu pego essa função toda é f de x. Então aqui a função y igual a f de x. Quando eu reflito ela para cima, ela vira o quê? A função oposta dela. Se aqui era y igual a f de x, lá vira y igual a menos f de x. E agora, como é que eu faço para achar o volume? Eu pego essa região, reflito e rotaciono, não é isso? Quando eu faço essa brincadeira de refletir e rotacionar, como é que eu calcularia o volume dessas duas funções separadamente? Seria o volume dessa mais o volume dessa. O volume dessa aqui seria quem? Integral de a até c de π f de x ao quadrado dx. Qual seria o volume dessa partezinha aqui? Seria integral de c até b. Escrevam isso enquanto eu estou falando. Então, aqui seria integral de a até c. π, né? π, integral de a até c, f de x ao quadrado dx. Aqui seria π, integral de c até b, de g de x ao quadrado dx. Só que g de x, nesse caso aqui, é literalmente a menos f. Então, a g de x todo ao quadrado é a mesma coisa que menos f de x todo elevado ao quadrado. Quando você faz um menos f de x todo ao quadrado, o negativo some. Então, para o volume, o sinal de negativo da função, ou seja, a parte da função negativa, não faz nenhuma diferença. Tá? Essa é a primeira diferença que ocorre em relação ao cálculo de áreas. Se vocês voltarem lá, quando a função era negativa, a área tinha uma certa adaptação para dar certo. Aqui no volume não faz nenhuma diferença. E o porquê não faz diferença é porque quando você faz a brincadeira de rotacionar, você está refletindo. Mas você, além de estar refletindo, a fórmula tem um quadrado. Então aquele negativo não faz nenhuma diferença. Tá certo, pessoal? Então, quando a função é negativa em alguns pontos,
isso não interfere em nada no volume do sólido de revolução. Não é o que acontece no cálculo de áreas, é bem diferente as coisas, tá? Não confundam. Então aqui, quando a função é negativa em alguns pontos, tipo isso aqui, o sólido é o mesmo gerado e a forma para o volume é exatamente a mesma. Então o próximo exemplo que a gente vai fazer, que é o 168, eu peguei uma região que está entre o gráfico de y igual a seno de x e o eixo x, e eu vou rotacionar ela em torno do eixo x. E eu estou limitando o intervalo do x de menos π a 3 π. Então, de novo, o que eu quero que vocês façam? Eu vou apagar aqui o quadro para fazer. O que eu quero que vocês façam? Façam uma figura da região, desenhar a função seno de menos π a 3 π, desenhar a região R, refletir a região R e fazer o sólido gerar. Façam isso e depois vamos ver como é que faz o volume. Então, pessoal, o gráfico da função seno de menos π a 3 π é esse. E quem é a região para começar a brincadeira? A região está entre o gráfico da função e o eixo x nesse intervalo. Então o que eu quero é o que tem entre o eixo x e a função daqui até aqui. Entre o gráfico e o eixo x, nesse trechinho, tem essa parte da região. Daqui até aqui tem essa parte da região. E daqui até aqui tem essa parte da região. Foi até aqui? Isso aqui que está em preto é a minha região R. Como vai ser o sólido de revolução? Eu estou rotacionando em torno do eixo X. Então o que eu vou fazer vai ser o quê? Refletir a região para cima aqui, aqui para baixo, aqui para cima e ligar os pontos. Quando a gente fizer isso vai ficar o seguinte, vamos lá. Então pessoal, refletindo a região R e ligando, fica esse sólido aqui, que nada mais é do que parecendo uma embalagem de bombom, não é isso? Bombom, uma bala. Então, o que acontece? Peguei a região R, que era a região entre a função seno de x e o eixo x, rotacionei e liguei os pontinhos para saber direitinho o sólido que gera. Então essa parte em azul é o meu sólido de revolução. E como é que eu calculo o volume desse sólido? Como a gente já viu, o fato da função ser negativa em alguns pontos não altera em nada no volume. Então qual vai ser a forma do volume aqui? O volume do sólido S, que é esse de revolução, vai ser π integral de quanto a quanto? De menos π meios até 3 π meios da função ao quadrado dx. Vamos lá. Então, pessoal, colocando aqui a formulazinha, fica o integral de seno ao quadrado de x. Só que a gente não viu como se calcula essa integral. E se eu tentar manipular com cosseno, lembra que pelaquela identidade fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1? Se eu tentar usar isso, eu vou partir de seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Vai trocar o seno ao quadrado pelo cosseno ao quadrado, não vai dar diferença nenhuma. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai usar uma igualdade trigonométrica, que na verdade são aquelas lá. Ó. Eu coloquei essas duas, que isso vai acontecer com vocês recorrentemente. Seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Que eu posso reescrever como sendo 1 meio menos cosseno de 2x sobre 2. E aqui, 1 meio mais cosseno de 2x sobre 2. Então aqui o que eu vou fazer é trocar o seno ao quadrado de x por 1 meio menos cosseno de 2x sobre 2. Vou escrever aqui. Ficou um pouquinho apertado aqui, faltou o dx no final aqui, tá? Então o seno ao quadrado de x é essa expressão que eu posso escrever como duas frações. 1 meio menos cosseno de 2x sobre 2. O que eu vou fazer agora? Isso é uma diferença de integrais. É uma diferença aqui dentro. Então eu posso separar isso aqui como uma diferença de integrais. Então vai ficar π é integral de 1 meio dx menos π integral de cosseno de 2x sobre 2. Vamos escrever aqui. Agora a gente recaiu em integrais que a gente sabe resolver. Essa aqui, por mais que você não saiba quanto vale cosseno de 2x, você consegue fazer isso aqui com uma substituição u/du, chamando 2x de u, que sobrar que é o dx vai ser o du. Então vai ficar bem mais fácil de fazer. Então essa partezinha aqui é fazer por substituição simples, que a gente fazia lá no comecinho. Então agora eu vou pausem o vídeo, tentem resolver isso aqui e vejam se vai bater com o que eu vou colocar aqui agora. Então pessoal, resolvendo essas integrais, aqui eu parei aqui em estrela, continuei aqui. Quando eu cheguei aqui eu parei para fazer o du e aí eu reescrevi essa expressão toda aqui embaixo de novo, tá? Esse 2 aqui virou 4, porque esse 2 aqui, que é 1 meio que está aqui dentro, eu posso jogar ele para frente. Ficaria menos π meios vezes 1 meio, que fica o menos π sobre 4 aqui na frente. Tá?
Então, o volume desse sólido aqui vai ser exatamente igual a π ao quadrado unidades de volume. Foi até aqui, pessoal? Então, vou parar aqui agora, vou apagar o quadro, vamos colocar mais uns casos aqui, mais alguns exemplos dessa parte de sólido de revolução.